Você já pensou que a Bíblia e o cristianismo mostra um Deus injusto, irado, que é tão mau a ponto de condenar eternamente pessoas, humanos? Você já pensou sobre isso ou já ouviu esse discurso em algum lugar? Esta é uma ótima indagação, não é verdade? E será que o cristianismo, os cristãos, teriam como se sair dessa enrascada? Estas pessoas afirmam que um inferno, que é o lugar de tormento eterno, onde Deus irá condenar todas aquelas pessoas que não fizeram a sua vontade, é algo muito maldoso para um Deus tão bondoso como é pregado nas Escrituras, na Bíblia e pelos cristãos. Concluem estas pessoas que, portanto, este Deus não é bom. O curioso é que a maioria destas pessoas que assim pensam, elas têm o seguinte senso dentro de si. Se, por acaso, ou quando elas se deparam com notícias maldosas de pessoas criminosas se dando bem na vida, prosperando, logo acende dentro de si um senso de injustiça. Elas olham para o mundo e veem que ali está acontecendo algo de errado, algo que não deveria ser daquela forma, pensam estas pessoas. E quando Deus age de misericórdia com uma destas pessoas que foi maldosa, que foi um criminoso, por exemplo, elas novamente levantam a bandeira militante e digam: injustiça, essa pessoa aí não merecia o perdão, a graça, a misericórdia de Deus. Não vemos aí uma incoerência dessas pessoas? Esta incoerência que está na mente destas pessoas e, na verdade, na mente de todos os seres humanos, é fruto da queda, que foi o momento em que o homem, através de Adão e Eva, quis ter independência de Deus. Funcionou da seguinte maneira: Deus, o Criador, criou os homens escolheram por livre vontade a independência de Deus. Seres humanos limitados escolheram ser independente de um Deus ilimitado em um mundo cruel. Daí veio o que se chama a queda, um momento que, a partir daí, todas as áreas da vida do ser humano ela foi deturpada, ela foi corrompida, inclusive o senso de justiça e de opinião das pessoas. Então, é por este fato que as pessoas, por exemplo, não têm 100% de capacidade, de habilidade de ter uma opinião justa, imparcial sobre as coisas. Agora, pense uma coisa comigo. O que você sente quando, por exemplo, você é criticado? Ouve que alguém falou mal de você e esse alguém sequer te conhece ou te conhece de forma parcial. Não sabe a totalidade daquilo que ela está opinando. Logo, arde em você um senso de injustiça e logo uma conclusão óbvia. Aquela pessoa formou uma opinião, fez uma crítica que não condiz com a realidade. Não é isso que acontece? Então, trazendo isso para o nosso tema, para nós entendermos o que é chamado de a ira, a braveza, a maldade de Deus, que na verdade não é maldade, podemos sim chamar de ira, mas não é maldade, nós precisamos entender quem é Deus e aquilo que é chamado de sua essência e seus atributos. Por exemplo, nós amamos, nós temos atos considerados justos e injustos. Deus, por exemplo, Deus não ama. Lógico, claro, ele ama, mas além disso, Deus é amor. Ninguém pode, a não ser em um contexto muito romântico entre casais, dizer que fulano, ciclano
é amor. Amor, ele é verbo em se tratando de relacionamentos humanos. Agora, ele é uma característica, uma qualidade, um adjetivo em se tratando de Deus. Deus é amor. E igualmente, Deus é justiça. Igualmente, Deus é santo. É aqui que mora o problema. Quando o homem não entende que Deus é santo e o que significa a santidade de Deus, quando o homem não se conhece a si mesmo, não entende que ele é pecaminoso, ele tem um conhecimento parcial de toda a realidade. E lembra daquele exemplo que eu disse, da crítica parcial que alguém faz contra si? É a mesma coisa que acontece. Eu não conheço quem Deus é, os seus atributos, a sua essência, não sei qual é o Deus realmente que a Bíblia prega, mas mesmo assim, eu vou levantar a bandeira e já tirar uma conclusão. Deus é injusto. Isso é simplesmente não conhecer quem Deus é, e mais, é não conhecer a si mesmo, a pecaminosidade que mora dentro do homem. Agora, olha que interessante. Mesmo após a queda, em que todas as áreas do ser humano foi deturpada, está corrompida, ainda assim, Deus demonstra a sua graça, a sua misericórdia, a ponto de, mesmo que de forma deturpada, existir dentro de todo homem um certo senso de justiça e injustiça da realidade, a ponto de, quando deparamos com algo errado neste mundo, logo tirarmos uma conclusão de que algo não vai bem. Parece que não era para ser assim. E esta é realmente a mensagem do cristianismo. O cristianismo prega que este mundo, todos nós, fomos deturpados, estamos em estado de queda, aguardando a redenção de Jesus. Então, o problema não está em um Deus injusto. O problema está nos homens limitados, caídos, eles sim, nós sim, injustos, que, apesar disso, ousamos tirar uma conclusão e ter uma opinião daquilo que nós não sabemos com 100% da totalidade. Na verdade, o que a Bíblia afirma então sobre o homem e sobre Deus? Olha só. Efésios 4:18 diz o seguinte: eles, os homens, estão com entendimento obscurecidos e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que vivem devido ao endurecimento do seu coração. Novamente, a Bíblia afirma em Jeremias capítulo 17, verso 9: enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Agora, de Deus, olha só o que a Bíblia afirma: o Senhor é justo em todos os seus caminhos e bondoso ou santo em tudo o que faz. Salmo 145, 17. Abacuque, capítulo 1, verso 13. Teus olhos são tão puros que não pode ver o mal, não podes tolerar a injustiça. Novamente em Deuteronômio, capítulo 32, verso 4, diz: ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel que não comete erros, justo e reto ele é. Novamente em Salmo 116, 5. O Senhor é misericordioso e justo. O nosso Deus é compassivo. Lamentações, capítulo 3, versos 22 a 23. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim. E lógico, esses versículos são belos, mas também é verdade o que se afirma em Romanos, capítulo 1, verso 18.
A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade. Vemos aqui qualidades, atributos de Deus. Vemos a sua justiça, a sua santidade, a sua bondade, o seu amor. Todos os atributos de Deus, em todos os seus atos, em todas as suas obras, andam totalmente juntos. Quando Deus age com amor, você pode ter certeza, ele está agindo ali também com justiça e com misericórdia. Não existe nos atos de Deus uma vez em que ele agiu só com amor e deixou a sua justiça de lado, agiu com misericórdia e deixou o seu amor de lado. Em todos os atos, Deus age com toda a sua essência. Por quê? Justamente o que eu acabei de falar anteriormente. Estes são adjetivos, são características, são qualidades de Deus e ele é amor. Ele é justiça, ele é misericórdia, ele é igualmente e age com todos os seus atributos. Essa é a essência de Deus. E é por isso que o problema não está em Deus, o problema está no homem.